nós temos o seguinte, que pneumonia vira, que a COVID, só fazendo um parêntese, eu não vejo vidro fosco, tanto que vocês vão ver que quando a gente falar de patologias aqui, e dentre as opacidades, eu não falo em vidro fosco. E aí, o raio-x, a gente vê tanto opacidades e transparências, são os grandes 2 grupos de doenças. E a partir dessa representação é que eu vou verificar qual é a entidade que se trata, tá bom? Nós temos o seguinte, esse paciente, ele tem um velamento dos seios costofrênicos. Tenho dúvida, ele é acamado, não consigo fazer o perfil, enfim, eu posso fazer o decúbito lateral com raios horizontais, e aí o líquido vai se depositar e vai criar um nível líquido e eu consigo determinar o diagnóstico. Como é que é feito esse exame? O paciente é deitado em decúbito lateral com o lado comprometido para baixo. Dessa forma, vai fazer o nível do derrame e vai se contrastar com o gás do pulmão, certo? Lembrando que a pleura em condições normais ela não é vista, e o espaço pleural em condições normais é um espaço virtual, consequentemente a gente não vê, certo? Aqui eu vou tentar projetar a tela, acho que vai bagunçar tudo, mas vamos tentar aqui. É o que eu imaginei. Vocês estão vendo pequenininho, né? Tá no modo de apresentador. Talvez Deixa eu ver. Sim, acho que deu certo agora, né? Deu. Bom, antes de começar a avaliar qualquer alteração, a gente tem que ver aqueles itens que a gente conversou na aula passada. Eu já expliquei esses itens, então eu vou pedir para algum aluno me ajudar, tá bem? Deixa eu ver quem. Natan. Natan é da outra MED, tô confundindo. Ranieri. Oi, Me ajuda? posso tentar. Quais são os itens que você avalia aí? Na radiografia de tórax, Sim, para ver se ele está feito tecnicamente adequado. tem que ver a rotação, né? A gente vê pela simetria das escápulas não, das clavículas. Os processos espinhosos, eu anotei aqui em algum lugar. Os processos espinhosos não podem estar desalinhados, porque isso indica que o exame é ruim. Basicamente são esses dois critérios que eu coloquei. E olhar a inspiração, né? O paciente tem que fazer radiografia com bastante inspiração. Peraí, vamos lá. Você está ensinando aqui para os coleguinhas. Primeiro, nós temos que a penetração, como você falou. Como é que eu avalio a penetração? Pela intensidade de brilho da imagem? Alguém As vértebras, elas devem ser vistas só até o arco aórtico, né? O arco aórtico. Não. Quando observa o processo espinhoso, o número das costelas. A gente tem que avaliar o número das costelas. Anteriores de 10%. Calma, vocês estão confundindo. Penetração é a coluna vertebral que não pode aparecer muito na sombra cardíaca e ela tem que ser hiperdensa hipodensa, mas acima do arco aórtico. Pelo menos é o que falou na aula do hipotransparente, né? Hipodensa para TC, né? Isso, hipotransparente. Então, na verdade é o seguinte, vamos lá. Você tem que ver as vértebras dorsais superiores apenas, você não pode ver as inferiores como está aparecendo aqui. Só que o exame digital, ele é mais penetrado para poder a gente janelar, tá? Como a gente trabalhou naquele dia. E, finalmente, nós temos
que a rotação, agora sim, fala aí, Ranieri. Eu vejo em relação ao processo espinhoso e quem mais aqui, ó? A simetria das clavículas. A distância Isso. entre elas. Então, aqui tá equidistante, tá normal, certo? Certo. Outra coisa em relação à penetração que a gente não falou, é normal nós vermos os vasos. Tecnicamente, o exame foi feito de forma adequada se você visibiliza os vasos. Os vasos, em condições normais, eles chegam próximo à parede torácica, mas não tocam a parede torácica. Se tocar, isso é patológico, é doença intersticial, tá? Próximo item é a inspiração. Agora sim, que vocês vão falar de arcos costais. Repitam aí. Contagem de 10 arcos anteriores. Agora eu confundo. Mas basicamente. Posteriores. São 10 posteriores. 10 posteriores e 6 anteriores. E 8 se Sim. for para criança. Acima do diafragma, não visível, mas acima da linha do diafragma. Isso, exato. Porque visível todos vão ser, né? Sempre, mesmo se não respirar direito, né? Perfeito, ótimo. E movimentação é a técnica que é a mesma que acontece quando a gente tira foto. A foto sai, se a gente se movimenta, a foto sai tremida, né? Sai borrada, como se fosse uma sombrinha, né? Ok? Então, caros alunos, nós estamos avaliando, como eu falei, todas as partes do tórax. Consequentemente, aquilo que a gente conversou, dos problemas é a sobreposição de imagens. E se tiver alguma alteração nas partes moles, eu não consigo diferenciar lá do tórax propriamente dito, se isso aqui está externo, se é partes moles, ou se é interno, se é uma opacidade de consolidação. Esse paciente, se eu contar a historinha para vocês, vocês vão descobrir o diagnóstico. É um paciente vítima de trauma perfurante, e ele, quando vocês forem examinar o ABCD, ele estava, quando vocês forem olhar as partes moles, ao escutar, vocês ouviam tipo como se fosse várias bolinhas, assim, fazendo um tilintar. O que é isso? Enfisema subcutâneo. Exato. O enfisema subcutâneo, ele dá esse aspecto. Por quê? Porque ele vai dissecando a parede torácica. Então, o que era branco, opaco, vai ficando também hipertransparente. E aí vai ficando com esse aspecto meio sujo. E aí a grande dúvida é quando tem trauma associado dentro da caixa torácica, né, alguma contusão, enfim, se isso aqui é só partes moles que está projetado aqui ou se é intracavitário, ok? Aí a dúvida, vocês nem pelo perfil vão conseguir, ou vocês vão pela clínica ou PET tomografia, para ver se não tem nada de parênquima pulmonar comprometido. É claro que pela clínica, digamos, se o trauma foi desse lado, se foi um trauma perfurante apenas desse lado, não tem por que ter alteração desse lado, né? Então, tudo isso aqui seria o enfisema. Agora, se foi um politraumatizado, que você não sabe se teve fraturas de arcos costais desse lado, aí é bom fazer tomografia, ok? Bom, além das partes moles, a gente estuda coração, diafragma, arcabouço ósseo, e assim a gente consegue avaliar essas estruturas. Para, como a gente conversou, saber o normal, o patológico, vocês vão ter que saber o normal. Vocês lembram quem delimita a borda cardíaca direita? Vocês não estão vendo que é mais um bate-papo hoje, né? Porque essa aulinha eu já dei até uma mudada aqui. Ventrículo esquerdo. Átrio direito. Átrio direito. Átrio direito. Espera aí. Vamos falar da direita, depois a gente fala da esquerda. Vai, átrio direito. Veia cava superior. Veia cava superior. Artéria pulmonar. Na
verdade, só vocês já falaram, é veia cava superior e átrio direito. Agora a borda cardíaca esquerda. Falem com veemência, com coragem. Tronco pulmonar e ventrículo esquerdo. esquerdo. E átrio esquerdo. Átrio esquerdo também. Átrio esquerdo é lá atrás. E o arco aórtico? Arco aórtico, tronco da artéria pulmonar e ventrículo esquerdo, ok? Agora, em relação às hemicúpulas diafragmáticas. No PA, a gente vê as hemicúpulas direita e esquerda e nós vemos os recessos laterais dos seios costofrênicos. Já em relação ao arcabouço ósseo, nós vamos ver os arcos costais. Todavia, se vocês estiverem suspeitando de fratura, não peçam apenas PA e perfil, não peçam apenas raio-x de tórax, peçam arcos costais, que a incidência é AP e oblíqua. Agora é o seguinte, se for uma pessoa que vocês estimam muito, né, então vocês peçam tomografia, porque raio-x pode passar batido uma fratura que não desalinhar, não alinhada, perdão, que não seja desalinhada, que seja alinhada, ok? Doutora, Oi. você pode repetir? É radiografia de arcos costais, PA e oblíqua? AP e oblíqua. AP e Obrigado. oblíqua ou PA e oblíqua, mas tá certinho AP e oblíqua. Obrigado. Perfil agora, o que vocês estão vendo no perfil? Falem para mim. Traqueia, arco aórtico, o ventrículo direito encostando no externo, a medula, a coluna vertebral também. Dá para ver melhor o recesso, acho que o recesso cardiofrênico dá para ver melhor também. E dá para ver um pouquinho a veia cava inferior. Muito bem. Então, vamos agora só esquematizar. Recesso posterior do seio costofrênico, que não está bem visto aqui, ele é o que primeiro aparece o derrame pleural. Fora isso, aqui você consegue ver as estruturas e dividir o mediastino em anterior, médio e posterior. A gente vê o arco aórtico, a aorta descendente aqui, nós vemos os brônquios pulmonares e, consequentemente, a gente consegue avaliar melhor as estruturas. No PA, dizer se é direito ou esquerdo. Aqui no perfil eu perco essa delimitação. No perfil é melhor para eu ver, no caso, extensão antero-posterior, né, da doença. E aí, o espaço retroesternal fica, como o próprio nome diz, atrás do externo, e coluna vertebral, ela fica na mesma topografia do mediastino posterior, certo? Como eu falei, olho o PA para ver se é direito ou esquerdo. Vi que é direito, tá? A lesão está aqui em A. Quando eu vou para esquerdo, ou para o perfil, perdão, e aí o A está nessa topografia, então isso aqui é lobo superior direito. Ou seja, no perfil eu vou dizer se é lobo superior, se é lobo médio, se é lobo inferior ou se é língula, né? Se for o esquerdo. Mas no PA eu vou ver o lado, direito e esquerdo. Digamos que agora a lesão estava aqui, nessa topografia da setinha. Então é esquerdo, né? E ela se encontrava aqui no perfil. Então, onde é que está essa lesão? Onde a seta está? Lobo superior esquerdo. Ou língula. Na língula. Lembrar que a língula é uma extensão do lobo superior esquerdo, mas quando a gente está falando de classificação topográfica, você tem que colocar a língula, tá? Para ser mais enfático, ok? Que assim, lobo superior é tudo isso aqui, ó. Então, para você ser mais correto, mais coerente, você tem que falar língula, ok?
Voltando aqui para o perfil que a gente já falou. Então, aqui a cissura oblíqua, no lado esquerdo a gente só tem uma cissura e no direito a gente tem duas, a horizontal e a oblíqua. Essas imagens, elas não aparecem, como eu conversei há pouco, no raio-x em condições normais, elas aparecem em condições patológicas, mas vocês têm que transpor o conhecimento anatômico de vocês para a imagem, para poder topografar a lesão, certo? Então, o que está aqui do lado direito, acima é superior, lobo médio, lobo inferior. Lobo superior, língula, lobo inferior, ok? Ok. Assim, quando nós vamos avaliar um raio-x de tórax, a gente primeiro tem que apagar as luzes, arranjar um negatoscópio, colocar as imagens em ordem ou uma do lado da outra, preferencialmente. Aí vocês vão colocar o PA e perfil e vão ter uma ideia bidimensional. Essa questão de pedir raio-x de tórax PA é uma economia burra. Por quê? Porque você pode deixar de avaliar a lesão. É como se você fizesse o exame pela metade, ok? Então, não é viável isso. Além disso, nós vamos avaliar os dados do paciente, porque no escaninho lá pode misturar o exame do paciente com o de outro paciente, você está avaliando o exame de forma equivocada. E, finalmente, para poder colocar direito o posicionamento no negatoscópio. Você tem que avaliar a técnica, que são aqueles 4 itens que nós conversamos: penetração, inspiração, rotação e movimentação. Avaliar a traqueia, se ela está descentrada ou desviada, a gente já explicou por que na aula anterior, porque tem alterações que retraem a traqueia ou rechaçam a traqueia, certo? E depois que eu vou avaliar as opacidades e transparências, ou seja, as alterações. Lembrar que isso aqui a forma de olhar você vai criar a sua forma, mas é importante vocês padronizarem para não esquecerem de olhar nada. Então, se vocês estão olhando uma estrutura, acostumem-se. Ou olhem de dentro para fora, ou de fora para dentro, de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou façam isso. Olhem os pulmões, depois olhem os vasos pulmonares, o hilo e o mediastino. E aí, coração, você vai ter que avaliar o tamanho, né, o índice cardiotorácico, avaliar a pleura, e aí você olha os recessos costofrênicos, como a gente já conversou, e olhar ossos e partes moles. Isso aqui foi a Universidade de Virgínia que orientou a olhar dessa forma, mas vocês avaliem da forma que vocês acharem mais favorável para vocês, contanto que olhe tudo. Além disso, a Universidade de Virgínia fez um estudo e verificou que a nossa tendência é sempre olhar, inclusive quando você olha para uma obra de arte, você tendencia a olhar sempre a imagem no nível dos olhos. Por isso que o artista, ele tende a chamar a atenção, dependendo do que ele quer ou não, para o centro ou para a periferia. Se ele quer que dê uma ideia de amplitude, ele vai desenhar as estruturas mais para a periferia. Mas se ele quer te chamar a atenção, ele vai colocar a imagem central. Ou ele vai tentar equilibrar para chegar naquele eixo, quando divide em grades, né? Para colocar a ideia das grades mais para o nível dos olhos e tendendo para esse nível centralizado. Não totalmente no meio da tela, né, mas no nível dos olhos. E quando vocês forem olhar um raio-x, tem que seguir a mesma orientação. Vocês olham em zigue-zague, de cima para baixo ou de baixo para cima. Por quê? Porque se vocês só olharem um raio-x sem nenhuma técnica, vocês só vão olhar para cá, ó. E a maioria das neoplasias pulmonares estão nos ápices pulmonares. Então, vocês vão perder lesão. Ok? Perfil é a mesma ideia. Agora, a gente vai falar das alterações pulmonares propriamente ditas. Como eu falei, é dividido tudo em opacidades e transparências. Opacidades inferem aumento da densidade. E para uma estrutura parecer opaca no raio-x, quer dizer que o alvéolo ou o interstício foi substituído por alguma substância. O alvéolo, ele tem gás
e aí ele foi preenchido. E o interstício foi preenchido por exudato ou transsudato, que na verdade o interstício é um espaço virtual, consequentemente ele ficava preto no raio-x, né? Só aparecia o alvéolo e o brônquio, que são gases e aí ficam hipertransparentes. Já o aumento da transparência já denota o contrário, quer dizer que aumentou a quantidade de gás ali ou uma hiperinsuflação pulmonar ocorreu, como no enfisema pulmonar. Já a gente vai falar então agora das representações de opacidades. O protótipo da opacidade, o mais clássico é você lembrar de consolidação, quando você está falando de opacidade pulmonar. E a opacidade pulmonar, ela tende a preencher o alvéolo, como a gente conversou. E o alvéolo preenchido, o brônquio que é preto vai continuar lá, mais visível agora, deixa eu colocar aqui para vocês verem na imagem, porque há um contraste entre as estruturas. O alvéolo que agora está preenchido por uma hipotransparência, né, representado por hipotransparência, vai contrastar com o brônquio que tem gás, que é hipertransparente. Por isso, vocês veem o aerobroncograma, o broncograma aéreo de permeio, ok? Então, uma consolidação com broncograma aéreo é isso aqui, é a hipotransparência e você está vendo o brônquio, certo? A consolidação, ela pode ser focal ou pode coalescer e ser mais difusa, acometendo mais o lobo pulmonar. Depende do grau de extensão de comprometimento pulmonar. Agora, em relação à localização, dependendo da localização, nós vamos ter o seguinte, se a alteração está no mesmo nível da área cardíaca, eu perco aquele meu contraste do preto do gás com o branco da borda cardíaca. Consequentemente, eu não vou saber onde começa e onde termina a alteração, que é isso aqui que está acontecendo, ó. Já quando a alteração está atrás da área cardíaca, isso não vai ocorrer, não vai borrar a área cardíaca, ela vai se manter lá. Então, mesmo sem olhar o perfil, eu consigo dizer que essa alteração pode estar em lobo inferior. Já essa borra a borda cardíaca. Qual é a alteração que está qual é a localização, perdão, que está no nível da área cardíaca aqui desse lado esquerdo? Língua. Exato. Vamos confirmar? A gente olha o perfil. Cadê a opacidade? Ela está aqui, ó, por isso que vocês não estão vendo bem, porque ela está projetada sobre o branco. Consequentemente, eu confirmo que é uma opacidade na língula. Isso o nome disso é sinal da perda da silhueta cardíaca. A silhueta cardíaca, como a gente conversou, ela existe porque eu vejo o preto e o branco. Existe também perda do sinal da silhueta, sinal da perda da silhueta também quando eu estou no lobo inferior e não vejo mais o diafragma. Só que o clássico, o protótipo que a gente fala de sinal da perda da silhueta é esse aqui, ó. Tá? Quando a gente fala de alterações no lobo médio, na língula e nos lobos inferiores. E aí? Borrou ou não a borda cardíaca direita? Caros alunos. Sim. Começar a chamar. Alguém fala aí. Borrou ou não a borda cardíaca direita? Sim. Borrou, né? Quando vai para o perfil, onde é que está essa alteração? O lobo médio. Perfeito, lobo médio. Aqui, ó, aquilo que a gente falou, que às vezes borra a borda inferior a borda diafragmática. E aí eu não sei onde começa a borda diafragmática. E isso é uma opacidade no lobo inferior com velamento do seio costofrênico. O que pode ser isso? Um derrame. Uma consolidação junto com a atelectasia e derrame, porque vocês vão ver que sempre que tem derrame vai ter um pouquinho de atelectasia. E o derrame,
ele vai ocasionar o velamento do seio costofrênico correspondente. Lembrando que para obliterar o seio costofrênico direito, o recesso lateral, tem que ter mais de 200 ml para aparecer aqui na frente. E aí, considerem que essa é a figura A e essa é a figura B. Em qual figura, vocês vão responder no chat, em qual figura a consolidação está no lobo inferior esquerdo? Figura A ou figura B? Lobo inferior esquerdo ou língula? Tá? Então, escolham A ou B. Para falar lobo inferior esquerdo, a alteração, vai. Quero ver vocês respondendo aí no chat. Tudo bem, todo mundo colando um do outro, né? Eu vou pensar que a professora de vocês que é boa, tá? Tá certo, é a figura A mesmo, caros alunos. Certinho. Lobo inferior esquerdo e língula, ok? Alguém tem dúvida? Nesse caso, não teria que pedir a incidência em perfil. Então, eu vou olhar o perfil sempre para confirmar, mas mesmo sem você sem a incidência em perfil, você consegue dizer, porque por causa desse sinal que existe. A borda cardíaca esquerda você está vendo muito bem, então essa alteração não está no nível da borda cardíaca, ela está posterior. Já aqui ela borra, então ela está na língula. Você olha, lógico, o perfil, mas você não precisa para dar essa resposta, nesse caso, tá? Ok, obrigada. Mas é Professora. fundamental olhar o perfil, por quê? Porque às vezes a lesão se estende, né, para o lobo inferior, ou tem outras alterações, para você ver se tem derrame pleural, que só aparece lá no recesso posterior. Então, você olha. Só que esse achado, por si só com PA você consegue identificar, esse especificamente, né? Ok, obrigada. Nada. Quem que chamou aí? Essa hipertransparência dentro da consolidação podia ser o quê? Vamos lá. Algumas hipóteses. Isso aí poderia ser um abscesso pulmonar, uma cavidade. Isso aí poderia ser uma área poupada de consolidação que está aí no meio. São as principais hipóteses. Outra hipótese que não tem nada a ver, mas só para a gente cogitar e vocês saberem, de que às vezes o paciente tem uma hemicúpula elevada. Aí que você vai ver aqui que não é esse caso, você pode ver alças intestinais e a bolha gástrica mais alta. Então aí você olha no perfil para confirmar isso, se é a borda cardíaca, se a hemicúpula diafragmática está elevada ou não, tá? Tá Ok? certo, obrigada. Se tivesse um nível hidroaéreo, isso, líquido, eu podia afirmar que era abscesso? Na verdade, afirmar que é abscesso, você precisa da clínica, porque existem outras alterações que escavam e dão nível também. Digamos que não. Claro que o abscesso é o mais clássico, porque ele produz gás, etc. Mas digamos que é uma escavação de uma neoplasia de carcinoma de células escamosas e tem um trajeto fistuloso ali, está comunicando líquido, aí vai dar um nível, entendeu? Ou ainda, é um micetoma com dentro de uma área escavada sequelar de tuberculose. Aí ele pode também gerar um nível líquido, tá? Aí depende da clínica do paciente, ok? Mas é realmente mais comum abscesso. Obrigada, professora. Nada. Por essa questão de ser mais comum, a gente acaba generalizando que consolidação é igual a pneumonia, e não é verdade. Pneumonia se manifesta como consolidação, mas nem toda consolidação é pneumonia. Vou dar outros exemplos. COVID,
Quando chega numa temporalidade de 10 dias, 14 dias, ele pode apresentar já consolidação, mesmo sem ter infecção bacteriana associada. Hemorragia alveolar pode se manifestar como consolidação. Neoplasias podem se manifestar como consolidação, ou seja, qualquer coisa que preencha o alvéolo pode se manifestar como consolidação. Ok? O que vai me dizer qual é o diagnóstico, então? A clínica do paciente. Perfeito. Professor, então, no laudo, por exemplo, quando você vai laudar, você coloca que é sugestivo, o achado pode ser sugestivo de tal situação, e não coloca, por exemplo, que nem nesse caso aí que a gente viu lá dessa TC que a doutora mostrou, né, coloca que é sugestivo de uma pneumonia viral, ou de Covid, mas não confirma, coloca interrogado, é isso? Assim, vamos lá. Raio-X, eu sou menos objetiva no meu laudo. Por quê? Porque vocês veem o tanto de história que vem para mim. Nada de história. Então, consolidação, só consolidação vocês já viram várias hipóteses que pode ser. Fora que o raio-x tem sobreposição de imagem, tem as suas limitações. Então, eu descrevo o que eu acho, os achados de imagem. Consolidação no lobo inferior esquerdo. Aí você tem a clínica, por isso que vocês estão saindo médicos generalistas que sabem imagem, porque vocês têm que associar a clínica com o exame de imagem. É claro que se eu tenho a clínica, eu consigo dizer que é um processo infeccioso, só que muitas vezes, a grande maioria das vezes, não tem história nenhuma para mim. Já na TC, eu tenho mais história. E também eu tenho mais ferramentas para ser mais específico no diagnóstico. Só que eu não dou diagnóstico específico de pneumonia viral, por exemplo, de Covid. Por quê? Porque tem várias coisas que se manifestam como pneumonia viral. H1N1 tem a mesma manifestação que Covid. Pneumonias intersticiais podem se manifestar com o mesmo aspecto de pneumonia de Covid. Então, eu tenho que ter a clínica para me associar. Na TC, como eu falei, é mais fácil porque eu tenho uma enfermeira que anota a história, a gente colhe a historinha e tudo. E o médico, ele acaba colocando um pouquinho mais de história quando é tomografia. E a tomografia, ela me dá mais informações, tipo, para consolidação, para telectasia, para o contraste, para dizer se tem um processo neoplásico associado, que o raio-x não me ajuda tanto, tá? E aí, assim, como eu falei, eu tento ajudar mais no diagnóstico na TC, mas eu não vou dar diagnóstico de teste específico, tipo Covid, eu não escrevo no laudo, eu escrevo pneumonia viral. Ok? Professora, e a classificação Corrades, como é que está sendo utilizada na tomografia? Perfeito, Corrades. O Corrades, ele foi uma tentativa de classificar a COVID como se fosse o BIRADS. Só que no nosso país a gente tem um fator muito complicador. A gente não tem teste específico para todo mundo. Se você for olhar o Corrades, ele usa o teste específico também, para poder dar. Senão todo mundo vai sair 3. Aí ele dá 0, 1, 2, 3, 4, 5. Na prática, no Brasil, a gente não usa Corrades, a gente usa a classificação da RSNA, que é típico, atípico, indeterminado, e aí nem esses a gente, ou ausente, né? Nem esse a gente gosta muito de escrever, porque a gente sabe que tem achados típicos de pneumonia viral, que pode ser outra coisa. Mas a gente descreve também para ajudar, porque a gente sabe que, como às vezes o único exame que tem o paciente para poder ajudar a transferir para uma UTI ou não é a tomografia, às vezes. Então, para transferir para UTI COVID ou não COVID, a gente acaba usando isso. Tá?
Mas Certo. Corrades a gente não gosta muito, não. No Brasil não adotou muito, não. Na verdade, nem no Brasil, nem no Canadá, nos Estados Unidos, só uma parte que usa. Não foi muito aceito, não, Corrades. No Brasil, por causa disso que eu tô falando, né? Especificamente. E também porque o Corrades ele não avalia prognóstico, né? Para a gente é melhor falar o percentual de comprometimento de doença, né? E o Corrades, ele não, a gente pode associar, né? Corrades e o percentual, mas o percentual, a classificação é da RSNA. Certo, obrigado, Zé. Nada. Bom, dando continuidade, como a gente conversou, o que vai dar então o diagnóstico é a história do paciente. Se eu pego esse casinho que eu mostrei para vocês, falo que é um paciente com ex-tabagista de longa data, tratou várias vezes pneumonia e evolui com dispneia, tosse produtiva sem febre. Tem um emagrecimento de 5 quilos em um mês. Vocês vão pensar em pneumonia para esse paciente? Neoplasia. Exato. Na tomografia, a gente consegue avaliar também a consolidação. Ela também se manifesta como uma opacidade. Mas a gente já descreve logo que é áreas de consolidação. E com broncogramas aéreos a gente também visualiza. Viram que é diferente do vidro fosco? O vidro fosco eu vejo o vaso passando. A consolidação eu não vejo o vaso no meio, tá? O outro protótipo de opacidades, outra doença que é representativa é a atelectasia. Vocês estão vendo que eu dei uma mudada na aula, porque é uma atividade síncrona e vocês estão assistindo várias outras aulas, né? Mas aí a gente vai conversar, vocês vão retomar os conhecimentos de semiologia que a gente já conversou. Existem alguns tipos de atelectasia. A passiva, que é pela presença, por exemplo, de um derrame pleural, e aí fica empurrando ali o parênquima pulmonar em adjacência. Então, essa é uma passiva. Compressiva, um abscesso pulmonar, uma neoplasia pulmonar vai ocasionar compressão do parênquima pulmonar são em adjacência, então vai gerar atelectasia. Atelectasia fibrocicatricial, que é após um acometimento por tuberculose, uma sequela de COVID, então ele vai desenvolver um processo fibrocicatricial. E finalmente, por deficiência de surfactante, que é pela deficiência dos pneumócitos tipo 2, vai tender a colabar, né, o alvéolo, tá? Bom, existem achados diretos e indiretos de atelectasia no raio-x de tórax. Os achados que nós temos são retração das estruturas em adjacência, no caso, se for lobo inferior, vai ter pinçamento da hemicúpula diafragmática, como está acontecendo aqui. Agora, se for um lobar do superior esquerdo, vai retrair, puxar a traqueia, então vai desviar a traqueia, isso é um sinal. E as cissuras, elas vão ser também repuxadas, retraídas. E aí nós temos aqui, digamos, se tivesse uma atelectasia aqui, do lobo superior. Então, a cissura, ela vai estar retraindo para cima. Ela vai, consequentemente, sair da sua posição normal, que é o que acontece aqui também na TC, que vocês estão vendo, ó. A atelectasia, ela também se... Perdão, vou beber um pouquinho de água, gente, só um minuto. Perdão. Então, ela também retrai o mediastino, como vocês estão vendo aqui, retrai a traqueia, né? Puxa a traqueia para o mesmo lado. E a cissura, ela fica repuxada, tá? Então, isso é atelectasia. Se fosse consolidação, a cissura fica no mesmo lugar. Se for neoplásico, pode até empurrar.
ok? Mas retrair é de atelectasia. Na TC ainda existe outra possibilidade, você diferenciar a atelectasia de consolidação. A consolidação, como é um material de exudato, enfim, ele não tem vascularização, consequentemente não vai ter impregnação pelo meio de contraste, quando eu injeto contraste. Já a atelectasia, ela se impregna. O derrame pleural, ele também vai se manifestar como uma opacidade na TC e uma hipodensidade, porque o líquido é mais escuro. Mas, quando eu injeto contraste, eu estou vendo que ele não se impregna e ele fica em depósito, tá? Então, isso aqui é um derrame, isso aqui é uma atelectasia, isso aqui é uma consolidação. E essas estruturas passando é o brônquio. Existe uma diferença de filtro. Esse aqui é filtro de parênquima pulmonar, na TC de tórax. Esse aqui é um filtro de partes moles. O que vocês viram comigo do caso de COVID, a gente estava vendo o filtro de parênquima, que é para ver bem o pulmão. Quando eu coloco no de partes moles, fica parecendo uma TC de abdômen, que é para ver justamente o mediastino, as partes moles. Olha como eu consigo diferenciar bem os vasos, dizer qual vaso é cada um, sabendo a anatomia, diferente do raio-x que fica tudo branco, tá? Vocês vão aprender que existem indicações para injetar contraste ou não na TC de tórax. A maioria das TCs a gente faz sem contraste. COVID, por exemplo, que eu só injeto contraste se eu tiver suspeita de TEP, aí eu faço uma angiotomografia, tá? Mas existem casos selecionados para injetar contraste, por exemplo, suspeita de tumor, a gente já conversou, né, que injeta contraste, tá bem? Derrame pleural agora. A gente também já conversou que o derrame pleural, se ele tiver menos do que até 50 ml, ele só vai aparecer aqui, ó, no perfil, no recesso posterior do seio costofrênico. Para aparecer aqui anterior, ele tem que ter mais de 200 ml. E no laurel, acredita-se que pega até 5 ml, 10 a 5 ml, 5 a 10 ml. Que são, nesses casos de derrame subpulmonar, você pede o laurel para você tirar a dúvida, que foi o que fizeram aqui nesse paciente, ó. Botaram em decúbito lateral e aí viram que tinha depósito do líquido, tá? Além disso, esse paciente tem infiltrado intersticial. Infiltrado intersticial parece um pulmão sujo. Aí vocês veem que o infiltrado ele toca na parede torácica. Isso não é vaso, tá? Que toca na parede. E aqui a atelectasia laminar, que é uma atelectasia tão pequena que parece uma faixa. Ok? Doutora. Esse infiltrado é naquele padrão reticular? Infiltrado reticular, perfeito. Em relação ao volume do derrame pleural e das incidências, de perfil seria 50 ml, PA 200 ml, laurel é bem menos, né? Quanto é que é? 5 a 10. Isso 5 é a a 10. literatura que fala, tá? Não acredito muito que pegue 10 ml não, mas enfim. Professora, pode mostrar novamente a atelectasia laminar, por favor? Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Obrigado. Já o pneumotórax também é uma doença pleural, mas é o contrário do derrame. O derrame vai ficar hipo ou hiper? O derrame. Hipotransparente ou hipertransparente? Hipotransparente. Hipo. O pneumotórax, por conter gás, vai ficar hipertransparente. E eu falei que em condições normais a gente não vê o espaço pleural, mas aqui o espaço pleural vai ser preenchido por gás através de uma válvula unidirecional. E aí eu vou separar a pleura parietal da visceral e preencher a coluna, o espaço pleural por uma coluna gasosa. Para sensibilizar ainda mais o exame, você pode pedir para o paciente fazer uma expiração, que aí você vai jogar mais ar para o espaço pleural e colabar mais o pulmão.
Quando você está diante de um paciente acamado, aí fica mais difícil de dar diagnóstico de pneumotórax. Você vai ter que olhar bem os recessos laterais dos seios costofrênicos para ver se tem um sinal do sulco profundo. De qualquer forma, teve dúvida de pneumotórax, não pode fazer tomografia. Você vai pedir para o paciente realizar incidência em decúbito lateral com raios horizontais, só que o contrário do Laurel. Como o ar sobe, eu vou colocar o lado comprometido para cima, diferente do Laurel, que eu coloco o lado comprometido para baixo, certo? Aí você vai ter a mesma ideia, vai fazer um contraste da parede torácica, que é hipo, com o gás, que é hiper. Aí você vai ver, olha mais ali pertinho do fígado, que ainda tem o fígado hipo. Aí vai ficar a parede hipo, o gás hiper e o pulmão hipo, tá? Aqui nós temos um exemplo, paciente, deixa eu dar um zoom aqui. Sentiu uma dor de início súbito, jovem, no hemitórax esquerdo, começou com falta de ar. Por que que eu falei que vocês têm que olhar se o vaso chega até próximo da parede e não toca? Porque se não chegar perto, tem algo errado, que é o pneumotórax. Se não, não tem vaso nenhum aqui, está muito hipertransparente. Então, isso aqui é o espaço pleural preenchido por gás. E se tocar, que é esse caso do outro lado, é porque tem alteração. Ele tinha doença intersticial aqui em cima. E vejam o seguinte, eu estou visualizando a pleura visceral, que eu não costumo ver. A parietal continua lá na parede. Ok? Vejam outra coisa. Cadê a borda cardíaca esquerda? Está alterada, né? Concordam? Sim. Esse paciente já está fazendo um pneumotórax hipertensivo. Na verdade, não era nem para chegar a fazer esse raio-x. Era para já ter feito uma invasão ali no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, para poder expandir de novo esse pulmão, né? Aí depois fazia o raio-x e aí passava um dreno de tórax, enfim. Mas não se satisfizeram. Isso aqui era um exame em inspiração. Aí pediram em expiração. Olha o que acontece. Colabou mais o pulmão, aparece mais o pneumotórax, certo? Doutora, a senhora pode mostrar essa situação de doença intersticial? Eu não consigo visualizar esses vasos tocando. Aqui ainda ficou mais evidente, ó, na expiração. Mas eu vou pegar outro mais para frente, tá? Que a gente vai mostrar uns casinhos rapidinhos, ó. Só para Doutora, vocês. Oi. você pode voltar 2 imagens? A senhora tinha identificado na radiografia, Essa aqui? acho que a pleura, a próxima. Isso, Pleura a pleura. visceral. Ah, tá, esse risquinho, ok. Muito obrigado. Nada. Para vocês verem que nem tudo que é consolidação, que é opacidade, é igual a pneumonia. Esse paciente, ó, pulmões pouco expandidos, exame do leito, AP, tá com um acesso venoso, com um monte de tubo, monitorizado, enfim. Ele tem uma opacidade no terço inferior do pulmão esquerdo, tem velamento dos seios costofrênicos, tem um infiltrado intersticial bilateral, que é isso aqui que é o infiltrado, Laiane, ó. Você vê o vaso chegando até junto da parede, o pulmão fica mais sujo, fica mais cheio de linhas. É isso que é o infiltrado intersticial. Aí tem que acostumar o olho mesmo, ficar vendo, 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 para poder acostumar, porque também aí acontece ao contrário. Você começa a ver demais, vê vaso e acha que é doença intersticial. E fora isso, apesar de o exame estar um pouco rodado, ele tem alargamento mediastinal e umas opacidades parailares. Esse paciente que estava com dispneia na UTI, tem insuficiência cardíaca, aorta alongada, está mal distribuído. Isso aqui é um sinal de congestão. Esse paciente ele tem sinais de congestão, tem filtrado intersticial, tem consolidações e derrame pleural. Ok? Fora isso, esse catéter dele tá super estranho aqui.
O catéter, ele costuma estar na veia cava superior, que é mais para cá, né? Tá para cá. E aqui outro exemplo já, um paciente com SARA, ó. Tem várias consolidações, algumas confluentes, opacidade no terço inferior do hemitórax esquerdo, com velamento do seio costofrênico ipsilateral, e tem infiltrado intersticial difuso. Esse paciente, ele pode ter SARA, pode ter COVID, aí tem que ter a clínica do paciente para ajudar. E esse paciente é importante fazer uma TC nele, né? Tá? Pode ser, inclusive, congestão, se for um paciente que tem a clínica favorecida para isso, favorável para isso, tá? Professora, você pode apontar com o cursor onde tem lesões confluentes, por favor? Aqui, ó, aqui. Certo? Certo, obrigada. E o próximo caso, casinho de TEP para vocês, que está na moda, né? O raio-x de tórax, você pode achar alguns sinais diante de TEP, só que eles não são muito característicos, muito específicos, não. E difíceis para ver, ainda mais com raio-x se não for bem feito. Então, eu tenho o sinal de Fleschner, que só aparece em 20%. Vocês vão pesquisar o que é para mim, para colocar lá nas atividades. Tem a corcova de Hampton, que também só está presente em 20%. A corcova de Hampton é como se fosse um aspecto em cunha do pulmão, colabado ali, como se fosse um infarto pulmonar aparecendo para você, com uma cunha. Tem o sinal de Westermarck. Vou falar logo para vocês, estou boazinha hoje, né? De Fleschner é essa hipotransparência, assim, como se fosse uma imagem ovalada hilar, tá? E o sinal de Westermarck é o aumento da hipertransparência pulmonar. Você vê melhor os vasos e ficam muito pretos os pulmões mais para cima. Ele está presente só em 10% dos casos e é extremamente difícil de ver. Você vai ficar achando se é a técnica, se não é. E derrame pleural está presente em 35%. Ou seja, teve um paciente com TEP, não tem outro exame, vai fazer raio-x, aí vocês vão tentar olhar em demasia esses achados. Não viu, não quer dizer que não seja TEP. E qual é o padrão ouro? O dedímero? Dedímero não é padrão ouro para você fechar diagnóstico de TEP. Ele é um exame auxiliar. Angiotomografia? Isso, angiotomografia do tórax, tá? Você vê o vaso obstruído. A gente vai chegar lá. Olha a sensibilidade e especificidade desses sinais isolados, tá? Se você consegue ver, é específico, 92%. O problema é você ver, né? E aí, o padrão ouro, você vê o trombo no vaso, ó. Isso aqui é o tronco da artéria pulmonar e você está vendo o trombo no vaso. Ok? Certo? E é isso, caros alunos. Isso aqui é só um gostinho de quero mais para vocês. Vocês sabem que a gente vai discutindo nos casinhos, aí a importância das atividades assíncronas, fazerem as atividades, tá bem? E a outra coisa, eu queria combinar, vou tirar da gravação já, mas eu queria combinar com vocês, para a gente, vocês vejam com a Aliadia